esse cartoon foi criado pelo norte-americano Bruce Beatty em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia para... Vamos lá para o cartoon. Eu tenho um camarada que está segurando uma espátula, aí você deduz que ele seja o quê? Uma pessoa que trabalha em uma lanchonete, talvez, flipping burgers, né? It's a sign of economic recovery. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits, and I had to beat only 500 other applicants to get it. Ô, Dilissa, o que eu não militei lá na imigração, vou militar aqui. Bom, vamos lá. Já lemos, daqui a pouco a gente vai ver o que a gente precisa. Esse cartoon está usando a ironia, né? A gente está vendo aqui uma coisa que o cara está falando aqui, né, no cartoon, que se você levar ao pé da letra, esquisito, né? O cara falar desse jeito, mas se você colocar aquela camadinha gostosa da ironia, você vai entender que o cara está criticando tremendamente, né, a recuperação da economia, como se fala, né? Não é bem assim. Aí usa a ironia para quê? Para justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades. Tem um lance aí da meritocracia, mas não focalizou nisso aí não. Vamos lá, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Letra B, identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora? Não, ele também cita, né, o minimum wage, que é salário mínimo, mas não, isso é só parte da piada. C, abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas? Vocês sabem o que é precarização do trabalho? Vamos conversar sobre isso? Toca o hino internacional aí. Colocá-la de fundo na edição. Ou letra D, propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. Então, vamos lá. Para que ele usou essa ironia? It's a sign of economic recovery. Ele está falando, ó, sinal de recuperação da economia. Que sinal é esse? Vamos lá. É o que acontece com muita gente, tá? As pessoas olham em volta. Mas não tem fome no Brasil. Não vejo ninguém na rua passando fome. Onde eu moro, ninguém entra na padaria para pedir comida, para pedir pão. Nunca vi ninguém esquelético deitado numa calçada. Vocês já ouviram isso antes? Então, quando a gente está vivendo muito na nossa... O mais curioso é isso, nunca se esteve tão conectado, nunca se esteve tão potencialmente ligado a outras pessoas e a outros contextos no mundo, na história da civilização humana. E nunca estivemos tão isolados ao mesmo tempo, paradoxalmente falando. Isso por quê? Porque a gente está conectado, tem gente batendo papo com um camarada lá na Índia, ou você está jogando com uma pessoa lá, né, enfim, nos Estados Unidos, e ainda assim aquela pessoa lá não tem ideia de como você vive. Você não tem ideia nenhuma de como é que aquela pessoa lá na Índia está vivendo, ou o que ela vê quando ela sai na rua. Já pararam para pensar nisso? Então, essa é a ironia aqui. Tá? Por quê? Ele está, obviamente que ironicamente, eu tenho certeza que esse rapaz tem consciência de classe, esperemos que sim. Ele está falando, não, a economia está recuperando. I finally got this part-time. O que é part-time? É um emprego de meio período. O emprego de meio período tem umas regras. Aqui no Brasil a gente sabe disso. A gente trabalhando a gente tem a carga horária, você tem um piso salarial, que é o salário mínimo, e
A partir do momento em que você, para quem trabalha, para quem se dispõe a trabalhar 44 horas por semana, que já é uma coisa absurda. E existe essa brecha nas leis em que, se você trabalha menos de 48 horas, 44 horas por semana, você pode receber menos do que um salário mínimo. Esse camarada ainda deu sorte. Ele está aqui trabalhando part-time, minimum wage, então ele está recebendo salário mínimo. Não sei se de repente é proporcional. Talvez seja. Não podemos descartar essa hipótese. Minimum wage job with no benefits. Ele não tem benefícios. O que seriam benefícios? As coisas que você normalmente deveria ter, mas que lá nos Estados Unidos não é obrigatório. Você, a não ser que esteja em contrato e que o empregador queira te dar aquilo ali. Obviamente você tem a opção de não aceitar o emprego. Se você, ou negociar, sempre você tem como negociar, né? Recebe um pouco menos, mas ganha, sei lá, você pode comer no serviço, né? Você pode, se você trabalha numa lanchonete, você tem direito a almoçar na lanchonete, viver à base de lanche, né? Mas paciência, você pode abrir mão de uma parte do seu minimum wage, se é que é o minimum wage, se é que não é um valor proporcional, e ter direito a comer, não sei, vou levar comida para casa, enfim, depende muito de cada situação. Lá existe essa liberdade para você negociar com o seu patrão. Mas aí entra a formação do próximo quadrinho. And I had to beat only 500 other applicants. Então, applicants, né, que seriam outros candidatos, tinha mais 500 outros candidatos que ele teve que concorrer para esse emprego maravilhoso de meio período, com salário mínimo provavelmente proporcional e sem benefício algum, certo? Óbvio que aí ele tá olhando, né, para tua cara e tá dizendo: tá ótimo, hein? Economia, ó, recuperada pra caramba, né? Ele tá sendo irônico, claro, evidente. Mas é uma ironia que muita gente vai falar assim, ué, mas poxa, que bom que você conseguiu, sinal de que você tinha alguma coisa, né? Você mereceu, né? Tá aí a meritocracia funcionando. Mas, cara, o cara tá virando hambúrguer numa lanchonete. Tá trabalhando meio período. Tá ganhando um salário mínimo. Nem benefício o cara tem. Pra que meritocracia? E outra coisa, são 500 pessoas disputando uma vaga. Será que a economia tá boa assim mesmo? Ou será que esse tanto de gente aqui é como se fosse um banco de reserva para que eu consiga justificar esse trabalho horroroso e precário que esse cara arrumou, com a justificativa de que, se você não quer, tem mais 500 que querem. E aí? Tá aí o que a gente chama de precarização do trabalho. Tá? Basicamente é uma ferramenta. Vou botar minha touquinha aqui, já já. Uma ferramenta do capitalismo para que as pessoas se sujeitem a trabalhar por qualquer coisa, por qualquer pagamento, que elas simplesmente precisam do trabalho. Bom, depois dessa militância, dessa leve militância, vamos lá. O que a gente tem aqui? Entendemos que o cara está com um trabalho precário e ele teve que disputar com outras 500 pessoas esse mesmo trabalho precário, que não exige nada de talento ou conhecimento ou experiência, alguma coisa assim. Não estou menosprezando o emprego de chapeiro. Inclusive tem cursos muito bons se eu não me engano, é no Senai. Senai tem uns cursos muito bons para o cara aprender a fazer sanduíche. Tem uns negócios maneiros. Inclusive, eu tinha um amigo que fez o curso e ele falou: não, tem toda uma forma de você montar o hambúrguer e tal, os molhos, e
você fazer a combinação certa de pães e tal, isso é muito legal. Só que o cara provavelmente ele fica ali na chapa só virando hambúrguer. Ele deve trabalhar na lanchonete, naquelas, tipo, de beira de estrada, que os caras pegam e empilham os tracos ali, te entregam aquele sanduíche lá, e só para você forrar o estômago mesmo. E aí temos justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades, meio que... acho que não, né? E identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora, também não, é aquilo que eu falei, é só uma parte, né? Tanto a meritocracia quanto o salário mínimo, o conceito do salário mínimo, ele está sendo usado como parte da piada, ele é parte da construção da piada, certo? E se abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas, olha aí, ó. Tá vendo como é que é muito mais abrangente? Aquilo que eu estou falando, precarização do trabalho, é esse mecanismo, você diminuir as vagas de trabalho, as ofertas, para ter um monte de gente sem emprego, e aí quando você oferece uma vaga horrorosa, lenta, aquela cambada de gente desempregada está fazendo fila para para pegar aquela vaga. Tá entendendo? Que isso é esse mecanismo aí que está rolando aí, que é exatamente isso que o cartoon inteiro tá zoando. Deu para perceber? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver a letra D. Propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. Propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. Que empregabilidade? Seria empregabilidade se o cara tivesse das duas uma, ou se a vaga fosse uma vaga menos arrombada, ou se tivesse menos gente disputando, tivesse mais vagas assim, podia ser vaga assim, que fosse, mas tivesse mais. Aí seria empregabilidade. Ah, beleza, tá tendo emprego, tá tendo a taxa de emprego. A taxa de emprego ela vai existir sempre, claro, obviamente, mas ela tem que estar num nível bem pequenininho. Se a taxa... Porque o pessoal reclama muito, né? O pessoal, ninguém quer trabalhar, né? Ninguém quer nada, um monte de vaga aí, toda hora você vê, vai, abre o LinkedIn, você vai ver uma opção de vaga. Só que caramba, né? Tem que ser minimamente assim, aceitável. Para você ter, é melhor você, senão é melhor realmente ficar em casa. Você ganhar uma porcariazinha num salário michuruca que você vai ter que ficar se estressando para ir voltar do emprego e chegar em casa cansado, ainda tem que fazer as coisas em casa, no caso de mulher especialmente, né? Porque o homem, se ele é solteiro, ele mora com a mãe. Né? Não vem com essa não, que é muito difícil isso não acontecer. E aí você tem que arrumar a casa. E às vezes acontece, tudo bem. Às vezes tem um cara que mora sozinho, tem que chegar em casa, ainda tem que arrumar a casa. Tem que fazer a comida. Tem que cuidar da roupa pro dia seguinte. Não tem condição. Mas chega uma hora que você pensa, cara, não vale a pena. Pô, mas você tá, pelo menos está vindo dinheiro, sabe? Você está trocando dinheiro por tempo de vida. Você não está tendo dinheiro para usufruir sua vida. Você está simplesmente trocando dinheiro por tempo de vida. Mas você não vai trabalhar e vai ficar só comendo de graça? Você quer ficar comendo, bebendo de graça? Sim, isso é um direito básico, não é de graça. Não é de graça. E aí entra toda a questão que o povo critica quando fala de socialismo, quando fala de comunismo, que, mas aí vai ter uma porção de gente só querendo comer, dormir, viver de boa e sendo sustentado pelo governo, eu sustentando esse povo folgado. Nesse momento, eu lamento te informar, mas justamente por causa disso aí, da precarização do trabalho, você já está tendo que fazer isso, por conta
por conta do benefício que está se dando. Não estou dizendo que o benefício está errado, tá? O benefício está certíssimo justamente por causa disso, por causa da precarização do trabalho que impede essas 500 pessoas de conseguirem uma vaga arrombada dessa, que seja. Porque uma vaga para 500 pessoas, né? Faz a matemática, só fazer a matemática, é só pensar um pouquinho. Não tem emprego para todo mundo. Tem. Todo mundo pode. Não, mas nem todo mundo vai estar à altura. Nem todo mundo vai ser empregado. Por quê? Porque o capitalismo precisa de desempregados. Me refute. Vem aqui, briga comigo. Pode vir, pode vir. Você vai ver que eu vou te provar que o capitalismo precisa dessas 500 pessoas sem emprego. E essas pessoas, elas só têm duas opções: ou morrem de fome, que é o que tem acontecido, né? O que aconteceu nos últimos 4 anos foi que muito mais pessoas começaram a cair nessa primeira opção, ou dependem de benefícios do Estado para não morrerem de fome. E elas vão viver assim. E sem contar que muitas dessas pessoas, elas não têm emprego formal, mas elas fazem bicos, elas vendem um papelão, elas catam uma latinha, elas vendem uma água no sinal, elas dão um jeito delas, elas dão os pulos dela. O que também não está certo, mas as pessoas precisam viver, né? As pessoas precisam se sustentar, já que o Estado não provê isso. Ou quando provê, o povo quer cair em cima dizendo que a gente está sustentando vagabunda. Como se todas essas pessoas não quisessem trabalhar. Enfim, isso aqui está parecendo até canal de comunista, né? My bad.